então, muito boa tarde a todos. Estamos de volta aos nossos diretos aqui no canal Balneário. Mais uma tarde, normalmente eram as noites que nós privilegiávamos, temos aqui pela tarde um direto para falar precisamente da questão da formação. Aproxima-se uma data decisiva quanto a decisões eventualmente para um regresso da formação, que é algo que nós temos discutido aqui no canal com alguma regularidade. Para aquelas pessoas que nos seguem com maior frequência, sabem que nós temos discutido este tema com alguma regularidade. Primeiro entre clubes, depois chegamos a ter cá também um psicólogo ligado à interação também com os mais novos, para perceber o impacto desta paragem precisamente nas crianças e nas suas famílias. E hoje o que nós trazemos cá é o Moisés Vaz, precisamente de uma página que surgiu nas redes sociais há uns tempos, chamada Salvem a Formação, que assume como bandeira, como o próprio nome da página indica, esta questão da formação e tentar o regresso o mais rápido possível da competição para os nossos jovens. Para quem não nos conhece e que só hoje ou nos últimos dias, fruto destas publicações com a página de Salva Informação, nos passou a conhecer, o canal Balneário é uma página relacionada precisamente com o desporto. Nós tentamos cobrir da perspectiva do adepto, porque é isso que nós também somos. Podem, como quem nos segue aqui no direto pode ver, as nossas redes sociais na parte de cima da janelinha, são as nossas. Se nos quiserem acompanhar, é precisamente esses os canais que nós temos. Temos um canal de YouTube que é onde nós colocamos a grande parte do nosso conteúdo, que está também a verem-se lá em cima. Estamos aqui neste momento com 654 subscritores e o nosso objetivo é crescer o mais rápido possível com o conteúdo que vamos colocando sempre com desporto. Vocês podem participar nesta conversa deixando comentários nesta publicação. Nós temos, quer dizer, neste momento não temos, vocês veem aqui uma janelinha por cima da minha cabeça do lado direito, que era o nosso Hugo Loureiro. Quem acompanha os nossos diretos sabe que o Loureiro normalmente está aqui para interagir convosco e trazer para a nossa conversa as vossas questões. Ele está com alguns problemas técnicos. Podem deixar os vossos comentários na mesma, porque se o Loureiro não os vir, eu vou ver e vou introduzir os temas e as questões que vocês tiverem ao nosso debate. Portanto, podem interagir nos comentários desta publicação e os temas serão trazidos aqui à mesa. Ao lado de onde estaria o Loureiro, temos então o Moisés, que vamos começar exatamente primeiro por agradecer a participação dele aqui na nossa conversa e depois pedir que, claro, o Moisés se apresente um bocadinho e que nos fale desta página que criou e que teve um crescimento muito, muito rápido, porque as pessoas estão muito preocupadas com esta situação, quer os atletas, quer as suas famílias. Obrigado pelo convite para participar na vossa live. A página surgiu por força de uma necessidade que eu, enquanto pai, percebi que estava a acontecer, que era uma ausência total de resposta àquilo tudo que estava a acontecer com a formação. Não só não se passava nada, como não havia ausência total de comunicação. A isso juntou-se o facto de eu trabalhar com marketing digital e, portanto, ter algumas ferramentas de fácil criação de conteúdo. E achei com isso que, mediante os grupos todos com quem eu ia falando, que faria sentido criar uma página que, no fundo, que alertasse as consciências de governo e etc. para aquilo que estava a acontecer. É verdade, a página tem 2 meses e meio, sensivelmente, cresceu de uma forma exponencial, muito por força daquilo que é o interesse no assunto, quer de treinadores, quer de alguns clubes e dos próprios pais que têm os filhos para dentro das formações, mas cresceu acima de tudo, parece-me a mim, porque toda a gente ficou exatamente com a mesma sensação que eu tinha no início, que era: o assunto está morto, ninguém quer saber dele, então
houve aqui uma necessidade das pessoas criarem aqui um grupo que envolvesse toda a matéria. Eu julgo que ganhámos alguma dimensão. Para ter uma noção, nós temos nas nossas mensagens constantemente grupos de referência, associações de treinadores, algumas federações de algumas modalidades, a pedirem-nos para continuarmos a fazer este trabalho, porque eles, de alguma forma, têm algumas limitações de comunicação que lhes são um bocadinho vedadas e eles não querem arranjar problemas para o lado dele e pedem-nos a nós para fazermos esse trabalho de comunicação. E é muito interessante essa parte da abrangência que teve, porque temos todas as modalidades envolvidas, chegam-nos informação de todas as áreas, mas ao mesmo tempo é um bocadinho frustrante perceber que quem devia estar a tratar do assunto se sente limitado e nos pede ajuda. Obviamente que nós estamos cá para ajudar, e foi por isso que a página foi criada, mas é um bocadinho frustrante, confesso. E é um bocadinho esta a história da Salvem a Formação. Numa necessidade, primeiro individual, mas depois rapidamente se transformou em coletivo. Exatamente. Nós, antes de aprofundarmos o tema do regresso, sim ou não, causas, isto é, as consequências eventuais que decorrem daí, tudo isso, vamos falar um bocadinho daquilo que me levou, ou que levou o canal Balneário a convidar aqui o Moisés para estar connosco, que é a tal reunião de dia 11 de janeiro. Primeiro que nos falasse um bocadinho quais são as entidades envolvidas e o que é que está na origem desta reunião e que expectativas é que vocês têm para essa mesma reunião que vocês apelidaram precisamente na vossa página de o dia D para a formação, dia 11 de janeiro. Bem, esta reunião não foi propriamente uma descoberta nossa, nós limitávamos a reportar aquilo que já estava a ser comunicado em vários canais e em vários órgãos de comunicação, inclusive. É uma reunião que estaria agendada entre o IPDJ, a Federação Portuguesa de Futebol e o BGF. Nas últimas horas chegou-me uma informação off the record de que eventualmente o IPDJ nega a reunião, ou seja, que não tem conhecimento da mesma. Ou seja, já começa a haver aqui uma certa contra-informação daquilo que se há ou não há, se vai haver, se não vai haver. Queremos acreditar que não estejam a acontecer forças maiores por força do agravamento da pandemia para que afinal não haja reunião, mas a haver a reunião as expectativas são as máximas, porque pela primeira vez e nesta reunião eventualmente o foco central estaria nas modalidades de futebol e futebol de salão, que são as tuteladas pela Federação Portuguesa de Futebol. É a primeira vez desde o início da pandemia em que alguém da Federação Portuguesa de Futebol diz a palavra formação. E, portanto, ninguém se atravessaria para uma reunião nesta fase se não tivesse a mínima intenção de arrancar. Inclusivamente, o Presidente da Federação, 2 ou 3 dias antes, deu como votos para 2021 o regresso de formação. E, portanto, as duas coisas juntas levam-nos a acreditar que, se a pandemia assim o permitir e se não continuar a agravar, que eventualmente com as devidas segurança e com as devidas condições teremos evolução. Não sei se vai haver campeonatos, não sei se vai haver torneios, não sei se vai ser só regional, se será nacional, isso é uma incógnita que paira no ar, mas que no mínimo nos deixem as nossas crianças conseguirem pelo menos treinar sem as limitações dos 3 metros e etc. E, portanto, é essa a nossa expectativa. Ok, há várias equipas que mantiveram os treinos da formação com as devidas restrições. Pronto, quem está no terreno sabe que depois ou não é? As coisas funcionam. Nós sabemos como é que são essas coisas. Há sítios onde as coisas foram mais aceites e mais aplicadas do que outras, mas os treinos mantiveram-se. Perante este cenário de treinos que se foram mantendo, por exemplo, nós tivemos cá num direto, penso que o tema não era propriamente a formação, mas tocou-se nesse tema,
Uma das equipas até admitia que o plantel júnior estava a treinar com o sénior, porque era futebol, eles podem jogar. Portanto, Certo. faz sentido, por exemplo, permitir, na sua opinião, permitir que os jogadores júniores treinem e joguem com os séniores e depois não haver competições, pelo menos para os júniores? Essa é uma das muitas incongruências daquilo que está a acontecer no momento, que é nós temos um júnior que, quando treina com os colegas, tem que treinar limitado a 3 metros, mas se treinar 2 horas depois com o sénior já pode fazer tudo. Exatamente o mesmo atleta. E, portanto, a lógica disto é zero. É pura e simplesmente zero. Quer dizer, a questão idade não se coloca, a questão responsabilidade também não me parece que se coloque, porque as regras que os séniores têm para poder trabalhar naturalmente podem-se aplicar a qualquer um dos escalões, quer dizer, não faz absolutamente sentido nenhum. Mais do que isso, nós percebemos que os clubes, na sua grande generalidade, os que conseguiram continuar a treinar, aos poucos foram aliviando as medidas, e já são poucos aqueles que, na verdade, respeitam as medidas. Por um motivo muito simples, porque mesmo respeitando as medidas, qualquer um que assista a um treino vai perceber que se tivesse que haver contágio já tinha havido, mesmo com as medidas. Porque é impossível não haver sempre alguma aglomeração, ok? E, portanto, este tempo todo que já decorreu de mais de meio ano de treinos em alguns clubes, provou por A mais B que não é um fonte de contágio coisa nenhuma, que não vai haver ali nada tão grave que não seja possível existir pelo menos o treino em condições normais e em condições especiais a competição. Agora sabemos, e não é querer denunciar ninguém, bem pelo contrário, acho que alguns clubes, este atrevimento lhes vai ser favorável dentro de muito pouco tempo, mas a verdade é que nós sabemos que existem clubes que já treinam sem qualquer tipo de limitação e não tiveram focos. Já sabemos que há clubes que entre eles, inclusivamente, fazem pequenos torneios inter escalões para lhe ser permitido que os miúdos consigam evoluir. E também sabemos que há outros que pura e simplesmente não começaram, e portanto há as duas realidades. E há outros que tentam cumprir a norma, mas temos que ter a noção de que fintar pinos durante 6 meses não é propriamente uma coisa muito saudável para a cabeça de ninguém, muito menos para estas crianças que estão em pleno desenvolvimento físico e mental e que estão a ser castradas daquilo que são que mais gostam e daquilo que é ainda mais grave, que é, nós sabemos que é nesta faixa etária, aqui entre os 13 e os 16, 17 anos, que há o maior desenvolvimento físico dos atletas, e nós estamos a castrá-los completamente, e portanto vamos ter um problema muito sério no futuro. Eventualmente daqui a 4 ou 5 anos, se calhar não temos séniores, ou pelo menos não teremos séniores em quantidade suficiente para alimentar os campeonatos. Exatamente. Estas limitações acabam, pelo menos daquilo que temos ainda a palpar o pulso às várias vertentes. Isto afeta essencialmente clubes e as famílias também. Pegando um bocadinho pelo lado das famílias, e Moisés estava-me a dizer que recebem contactos de muitas pessoas nas vossas páginas. E o próprio Moisés também disse que começou um bocadinho isto como por ser pai também de um jovem atleta. Quais são normalmente as perguntas ou os problemas com que vos chegam ou com que vocês se deparam por parte das famílias destes jovens? O que está a acontecer de uma forma muito generalizada é cada vez mais as pessoas a não perceberem o motivo dos bloqueios que ainda têm, das limitações que ainda têm. Principalmente, e depois existe uma certa revolta por saber que alguns clubes podem tudo, algumas atividades podem tudo, e no local onde era suposto ser um local de ganhar capacidade saudável, que é para isso que serve o desporto, e aparentemente a melhor forma de combater o vírus é ser saudável, e portanto naquilo que nós estamos a fazer estamos a dizer às nossas crianças que aquilo que tu podes fazer de melhor para te salvaguardar não faças. Mas o mais ridículo de tudo, e aí chega-nos muito disso, é eu não posso treinar no meu clube, mas eu posso alugar um ringue ali ao lado e já posso fazer uma futebolada.
Eu não posso treinar no meu clube, mas o meu filho hoje de manhã fez uma aula de educação física onde jogou basquete tranquilamente. E isso, digamos que está a transformar a questão num descrédito, numa saturação e aquilo que nos chega com muita frequência é as pessoas perguntarem: mas porquê? Mas o que é que estas supostas comissões que foram criadas andam a fazer que não respondem a nada? Mas porquê é que a federação não se mete? As federações, no caso, que há várias, que não se metem, outras sim, são mais ativas. Mas o que nos chega acima de tudo é uma sensação de impotência pelo facto de, pura e simplesmente, ninguém quer saber do assunto. Inclusivamente os nossos meios de comunicação, que é absolutamente ridículo. Nós tivemos um exemplo na nossa página, que nós reportámos uma notícia que tinha sido divulgada quase em tudo quanto era jornal desportivo, de que uma equipa de benjamins do Real Madrid tinha ganho 32-0 a não sei quem. Nós reportámos isso e com uma ação de que saudades dos nossos filhos poderem perder 32-0, não é? E é absurdo como é que qualquer um dos nossos jornais diários desportivos dá uma notícia destas a dizer que é uma imbecilidade o Real Madrid ter capacidade de dar 32-0 a quem quer que seja. E não querem saber de nada dos nossos que podem ganhar ou perder por 32-0. Houve alguns comentários lá na página sobre esse posto que dizem um bocadinho bem do espírito do que está a acontecer, que é daqui a 3 ou 4 anos, se calhar as nossas seleções vão perder 32-0 com a Espanha. Porque basicamente nós não nos estamos a preparar e os outros continuam a preparar-se pela Europa fora. A exceção feita aos confinamentos gerais, eles não pararam os campeonatos, nem em Espanha, nem em Itália, nem em Inglaterra, nem em lado nenhum. E, portanto, nós somos um país que, vá-se lá saber porquê, ignora completamente a formação. Pronto, e passando para o lado dos clubes, alguns clubes, ou existem alguns clubes que têm, entretanto, falado convosco, partilhado Sim. algum testemunho Sim. mais complicado? Sim, temos muito poucos clubes que manifestam vontade de começar, por incrível que pareça. E inclusivamente temos alguns clubes que até nos atacaram porque somos inconscientes. Como se fôssemos uns loucos que de repente queremos lançar os nossos filhos para uma fogueira. É uma das coisas que nos custa muito entender. É como é que as entidades que mais força podem ter para o recomeço da formação, que são as federações e são os clubes, e as associações, obviamente, algumas não fazem questão nenhuma de começar, bem pelo contrário, dá a sensação que assim é que está bem. E esse feedback que nos chega é muito estranho de aceitar, porque nós sabemos que há clubes que vivem do rendimento que as formações lhe passam com as mensalidades que os pais pagam, mas também sabemos que há outros clubes que vivem subsidiados por câmaras municipais e afins, e portanto estão muito bem assim porque também a receita entrou na mesma, mas não tem a despesa. E isso é o pior que pode haver no mundo do dirigismo, não é? Porque estamos a falar que temos dirigentes que gostam de aparecer na fotografia como o presidente, o tesoureiro, o diretor da não sei das quantas, e depois na hora da verdade de assumir responsabilidades, não só não dão a cara, como eventualmente fogem. Nós, no passado recente, tivemos um dos esportes que acompanhamos é o rugby e falamos com alguns clubes e eu tenho aqui de lado dois exemplos que nos manifestaram, aliás, não manifestaram, disseram qual era a sua situação e, por exemplo, o CDUL, da Divisão de Honra, o principal escalão, fala muito nisto e do problema que foi terem perdido os atletas, porque, ao fim e ao cabo, como Moisés falou, uma das fontes de receita acaba por ser a formação, porque os miúdos pagam para treinar e isso acaba por não só alimentar a formação, mas também suportar um bocadinho os clubes. Mas o caso, se calhar, dos clubes de rugby, aquele clube que usou palavras mais esclarecedoras foi o Clube de Rugby das Caldas, que eu tenho até aqui o artigo aberto à frente, em que o vice-presidente António Ferreira, que foi ele que falou connosco, nos diz que simplesmente
mesmo eles estão a fazer algum tipo de treinos com os mais jovens, mas diz que de repente perderam 50% dos atletas. Portanto, a quantidade de atletas de um ano para o outro desceu para metade, e é claro, além desta preocupação, a palavra que ele usa mesmo é trágico. Ele considera que isto é trágico e mesmo não recuperável a médio prazo, porque, como ele disse, não se fazem jogadores de rugby em 6 meses. Pronto, isto é um bocadinho, foi um testemunho que eu quis trazer aqui, 2 testemunhos que são um bocado esclarecedores. O que é facto é que muitos jovens, pelo menos também daquilo que nós temos ouvido falar no canal, acabam por abandonar, por não poderem competir, porque realmente treinar é giro, mas o que estes jovens muitas vezes gostam e que eles realmente precisam é a competição. E isso é o que está a levar os jovens a sair, essencialmente. Não sei se também é esse o feedback que têm. Sim, temos duas fases. Temos a primeira fase, onde já houve muito menos inscrições, porque pura e simplesmente alguns pais entenderam que não estavam para pagar mensalidades para os filhos andarem a trocar bolas. Isso podiam fazer no hall de entrada do prédio. Portanto, não, isso, logo por aí já houve uma grande facada nas inscrições. E agora, nesta fase, por saturação, começam a chegar os relatos de miúdos que querem desistir, porque estão fartos, como eu dizia há pouco, estão fartos de fintar pinos e de rematar balizas vazias, e que a ausência de competição os desmotiva de tal forma que eles começam a abandonar. A verdade é que nós já sabemos que existe sempre um filtro muito grande em qualquer modalidade. Aqueles que gostam muito vão se mantendo até ao fim e não vão desistir nunca, porque gostam mesmo muito. Aqueles que gostam assim começam a abandonar, e os que andavam lá só para praticar um desporto, ou porque o pai o quis lá colocar, ou porque o irmão também já lá estava, ele também foi, e portanto não era propriamente uma vontade forte de lá estar, esses abandonam com muita facilidade. E esses vão-se agarrar às Playstations e às Xbox e aos Fortnites, e daqui a uns tempos vamos ter um problema de saúde pública se calhar maior do que temos agora com o Covid. Porque vamos ter miúdos obesos, miúdos com problemas gravíssimos até psicológicos. Provavelmente há muitos pais que vão ouvir o que nós estamos a dizer agora, mas eu falo por mim próprio. Eu já vejo o meu filho com um nível de agressividade que nunca tinha tido. E isto tem a ver claramente com alguma saturação psicológica da situação, e portanto são tão castrados no seu dia-a-dia e depois sentem-se injustiçados, quer dizer, mas eu passo o dia inteiro na escola com 30 colegas na mesma sala, à saída saímos uns 30 ou 40 todos juntos, a escola tem 1000 e não sei quantos e não se passa nada, acontece um caso aqui ou ali e vem de fora, não foi a escola que a contaminou. E depois eu posso jogar basquete, eu posso jogar handball, eu posso jogar futebol de sala na escola, mas depois, passado 2 horas, eu vou para o treino e tenho que estar a 3 metros do meu colega, tenho que andar com uma bola sozinho. Se cumprisse as regras a 100%, tinha que cada um ter uma única bola e ser desinfetado antes do treino, e no fim voltava a desinfetar, etc. Quer dizer, é um absurdo completo. E isso está a levar com que os nossos jovens percam a paciência e vão começar a abandonar, por isso simplesmente. Pronto, nós, tal como eu disse no início, vocês podem interagir connosco. Eu estou aqui pelo canto do olho a ver que temos várias interações. Entretanto, o Loureiro já tem internet, já chegou a internet à terra do Loureiro, não é fácil. Ele está na Coreia do Norte, é o nosso enviado especial. Loureiro, diz-nos o que é que se passa aí na caixa dos comentários. Ora bem, primeiro de tudo, boa tarde a toda a gente. Realmente não está fácil, há aqui um problema de internet, eu tive de buscar a minha banda larga, vamos ver se isto aguenta, eu acho que sim. Ora bem, basicamente está toda a gente de acordo com aquilo que o Moisés está a dizer, que os grandes prejudicados mais que os clubes são os miúdos é que precisam de jogar, e tudo isto mexe com eles, tanto a nível físico como mental. O Hélio diz que provavelmente a Federação não passa isso cá para fora, mas provavelmente não irá haver competição até agosto. Ou seja, esta época, a época 2020-2021, não vai existir. Desculpa interromper, vamos só contextualizar. O Hélio, este Hélio é aquele Hélio que esteve connosco uma vez. Eu penso que sim. Eu acho que é.
não é assim. Eu penso que o Hélio ele está ligado à formação da formação. Seja Junense, acho eu. Sim, Portanto, ele não está. Quando ele diz isto, provavelmente não é uma aposta de pescada que ele está a mandar, ele deve saber. Deve saber, exatamente. Também está aqui o Francisco a dizer que nós somos o único país da Europa que temos a formação bloqueada. E está aqui muita gente a perguntar, principalmente por causa dos sub-17 e dos sub-19. Por exemplo, há equipas de sub-17 a jogarem pelo sub-20. Eu não sei se é verdade ou não. Eu não Vão tenho começar agora. Pronto. E depois há aqui alguém, desculpem, são mesmo muitos comentários, eu ando aqui à procura e é complicado. O José Costa pergunta como é que pode explicar a um atleta sub-17 que não pode treinar nem jogar, mas depois vê-se no Campeonato Nacional Feminino atletas de 17 anos a jogar. Qual é a coerência? Ou seja, sim. Eu estava a falar com o microfone cortado. Se calhar deixavas o Moisés responder a isso enquanto preparavas o próximo comentário, porque realmente eles estão a cair a uma velocidade um bocadinho grande e são alguns muito interessantes que eu também estou aqui a ver. Moisés, enquanto o Loureiro se orienta ali, esta questão realmente que falávamos há um bocadinho, de ter, e neste caso concreto, já nem são júniores, já são mais novos. Como é que nós conseguimos... Realmente não há nenhuma coerência quando temos miúdas ou miúdos de 16 anos a jogar nos séniores e depois lhes dizemos que eles não podem jogar. Não, o que está a acontecer agora de uma forma um bocadinho mais intensa, feita pelas associações e não pela federação propriamente dita, é que perante a ausência de respostas estão a encontrar aqueles pequeninos espaços dentro da legislação para conseguirem competir. E o que está a acontecer é que estão a ser criados campeonatos de sub-21 e sub-19 e basicamente o que vai acontecer é vão colocar os júniores a competir em sub-21 e os juvenis a colocarem no sub-19, ou seja, vão colocar os miúdos a competir 2 anos acima daquilo que seria o normal, mas assim pelo menos podem competir, porque senão acontece a situação que eu dizia há pouco, que acontece em alguns clubes, se calhar até em muitos, mas alguns eu conheço pessoalmente, que é um miúdo de 17 anos que quando treina com os colegas tem que treinar a 3 metros, 2 horas depois, se for treinar com os séniores, pode treinar à vontade. Exatamente o mesmo miúdo. Portanto, a congruência disto é zero. E, inclusivamente, estas situações todas provam por A mais B de que, afinal, a tal questão da super contaminação que o desporto pode provocar não é verdade. Quer dizer, ele tanto contamina o colega de 17 anos como vai contaminar o colega de 23. Eventualmente até vai contaminar mais nos séniores, porque os séniores, a grande maioria, tem vidas profissionais, circula, fala com muita gente durante o dia, portanto será bem mais por um potencial alvo do que propriamente miúdos que circulam quase todos no mesmo grupo o dia inteiro. Portanto, é mais uma das muitas incongruências. Distinguir do feminino para o masculino, então isso é a aberração completa. Claro. E relativamente àquilo que o Hélio falava aqui, que dizia que a informação que tem em off, ou que circula em off, é que a Federação não autorizará competições até agosto. Portanto, isto significaria que não haverá nada na época 2019, aliás, 2020. Temos algumas informações contrárias a isso. Como eu disse há uns minutos atrás, para início de conversa não estou a ver o Fernando Gomes a atravessar-se como desejos para 2021 retomar a formação e público no Estado. Portanto, alguma coisa isto quer dizer. Mas mais do que isso, e nós temos muitas informações que não chegam, quase todas off the record, e a pedirem anonimato, porque ninguém quer assumir nada, é um facto. Mas as informações que não chegam é que poderá não haver campeonatos formais, mas poderão haver no mínimo torneios que garantem competição, eventualmente e numa fase inicial entre concelhos ou entre distritos, e depois indo alargando à medida que vá correndo bem ou mal. Isso é o que nos tem estado a chegar, mas também nos chega ao contrário, é um facto. Essa informação que nos passou de que alguém diz que esta época já era, também já foi mais verdade. Já foi mais verdade. Enfim, nós todos os dias
De fontes oficiais recebemos informações de que sim e de que não. É um facto. Isso acaba por ser um bocado o espelho do resto da situação, porque ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer em situação nenhuma, não é? Exatamente. Hoje mesmo tivemos uma série de reuniões entre os partidos e o governo e cada partido diz uma coisa diferente quando sai da reunião. Portanto, Pois, exato, estamos sim. entendidos sobre o que é que vai acontecer a seguir. Foi o que eu também ouvi de manhã e continuo sem saber como é que vai ser a minha vida a partir de quarta-feira. Exatamente. Loureiro, tens mais algum comentário que queiras passar aqui à conversa? É assim, basicamente as pessoas o que estão a dizer, mais do que fazer perguntas, são comentários de que os miúdos é que vão ser prejudicados, o Mundial de Sub-17 e do Sub-19 já foram adiados para 2023, Sim. muito E o por causa europeu disto. também. Exatamente, não há formação, é impossível haver campeonatos mundiais e europeus. Existe aqui alguém que perguntou, eu peço desculpa não estar a colocar nomes, eu estou a meter aqui no caderno mais ou menos os comentários para fazer as perguntas. Quais poderão ser as consequências futuras para estes miúdos, sejam elas físicas ou mentais? O que é que pode acontecer a estes miúdos? Está bem que nós estamos a colocar isto num patamar muito elevado. Eu acho que sim, porque os miúdos, como o Moisés diz, já começa a haver uma saturação deles, alguma revolta, porque veem os outros a jogar e eles não podem jogar. Porquê? Quais é que são as consequências futuras para estes miúdos para si, Moisés? Desde logo há uma que para mim parece muito evidente. É que, por força das existências, nós vamos inevitavelmente a 3, 4 anos ter uma carência grande dos vários atletas nas várias modalidades. E vamos passar a ter uma seleção muito mais pequena. Se calhar onde agora tínhamos 10 mil para escolher 15, vamos passar a ter 1000 para escolher os mesmos 15. E isso inevitavelmente vai ter reflexos na qualidade das nossas seleções nas diversas modalidades. Essa é a primeira de todas. Individualmente para os miúdos, aquilo que está a acontecer é terrorismo. Exato. O que eles estão a fazer é terrorismo puro e duro. Alguém no jornal A Bola dizia que estas pessoas que estão a tomar estas decisões podem ser acusadas de homicídio, e não deixa de ser um pouco verdade. Porque aquilo que eles estão a fazer não é só matar os sonhos dos miúdos, mas sim estão a comprometer de forma clara aquilo que é o desenvolvimento físico e psicológico deles, e até, porque só quem não anda no desporto é que não percebe isso, e até a formação enquanto homens e mulheres dos atletas. Porque quando se pratica desportos, acima de tudo aprende-se a ser homem e mulher com qualidade, com valores, com espírito de equipa, com capacidade de trabalhar em grupo, que é aquilo que nós vamos fazer depois quando formos todos muito crescidinhos. Mas é nesta fase que eles desenvolvem essas competências de uma forma até mais inata, e nós estamos a assassinar isso tudo. Portanto, vamos ter miúdos eventualmente muito mais agressivos, eventualmente muito mais egoístas, e muito menos preparados garantidamente. Nós temos, enquanto vocês falavam, eu estava aqui a ver os comentários e realmente muitos dos comentários já sublinham coisas que nós falamos aqui. No entanto, eu acho aqui alguns curiosos que queria destacar, que é um deles até já falamos levemente e era um dos temas que eu já tinha aqui em carteira para trazer esta possibilidade, para saber a opinião de Moisés, que é a Luciana levanta a possibilidade de eventualmente as associações regionais avaliarem, ser feita uma avaliação região a região para avançar com torneios regionais ou não. Ou seja, no fundo, começar com competições, sim, mas só ao nível regional e avaliando a situação em cada região para saber, portanto, eventualmente, portanto, a realização de jogos ou não. Isto é uma situação que podia ser uma solução, na vossa opinião? Essa situação, inclusivamente, está prevista na norma 36. A norma 36, de uma certa forma, já delega nas respectivas zonas para os séniores já essa separação individual de testes aleatórios de acordo com a zona, de acordo com o nível de contágio de cada região, etc, etc. Portanto, isso até já está previsto. A única coisa que não está prevista é deixarem fazer o mesmo na formação. Isso acontece com os séniores, na verdade. O rugby optou por isso, fez uma primeira fase regional. Exatamente. Mas hoje em dia existem inclusivamente outro tipo de ferramentas que podem facilitar tremendamente a questão, porque eu percebo que em agosto, quando a norma saiu,
Ainda não tínhamos, por exemplo, os testes rápidos que temos agora. Nós temos testes rápidos hoje em dia, que além de serem rápidos, o nível de eficácia, ao que parece, não é tão diferente assim dos restantes, porque todos eles têm margens de erro gigantes, ao contrário do que eles nos andam a vender. Mas a verdade é que temos testes a 20 euros, testes a 10 euros, com resultado em menos de uma hora. E, portanto, se nós quisermos ser sérios, nós com esse nível de testes, em limite dos limites, podemos fazer isso antes de cada jogo, ou no dia anterior a cada jogo. Não vamos resolver nada, porque eu posso me contaminar 10 minutos depois, mas no mínimo levantávamos este fantasma de que há alguém que vai contaminado para dentro de um jogo e arranja um problema. Nós publicámos, logo no início do lançamento da página, publicámos um estudo patrocinado pela própria Federação Portuguesa de Futebol, onde é um estudo basicamente analisa num jogo de futebol quanto tempo um atleta passa a menos de 2 metros de outro. E a flutuação andava entre 2 minutos a 6 minutos no máximo. E ainda assim estamos a falar de passar junto de um atleta em movimento. E, portanto, é um movimento muito instantâneo. Está ali 2, 3 segundos. Não está ali 1 minuto colado ao adversário ou ao colega. Ou seja, o nível de possibilidade de contágio, isso é científico, quer dizer, não sou eu que estou a inventar nada. É um estudo feito por universidades, em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, que comprova por A mais B que a probabilidade de contágio é baixa. Não é zero, nunca será zero, mas é baixa. E, portanto, não há motivo nenhum. E depois temos, a somar isto tudo, temos uma série de situações que têm acontecido. Quando nos dizem que as vacinas não vão ser para menores de 16 anos. Então, se não vão ser para menores de 16 anos, o que é que nós vamos fazer às crianças com menos de 16 anos? Vamos fechá-las num quarto e não podem fazer mais nada, porque elas vacinadas não vão ser. Mas também não podem fazer a atividade normal, a não ser fecharem-se numa sala com 30. Isso já pode. Ou pior, irem para um ringue qualquer, sozinhos, com os colegas todos e sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de regras, fazer tudo e mais alguma coisa, quando podia fazer o mesmo nas devidas seguranças, controlado por adultos, controlado por formadores, que os ajudariam a cumprir mais facilmente a regra. Nós, realmente uma das principais queixas que há é realmente o facto dos miúdos poderem estar a fazer toda a sua vida normal, à exceção realmente da competição e as escolas e as educações físicas, por exemplo, e tudo isso. Há aqui um ponto também nos comentários, que é o Luís Santos, que levantou uma questão que eu penso que acaba por ser exatamente o que aconteceu. É que no início, quando isto foi terminado, a suspensão das competições e da formação e tudo isso, toda a gente pensou, ou aliás, ninguém pensou que nós em janeiro de 2021 ainda estivéssemos a falar sobre isto e que ainda estivéssemos nesta situação e então aquela situação seria provisória. O problema é que depois as associações simplesmente não deram resposta quando agora já é óbvio que estamos nisto ainda para durar. Portanto, acha que realmente o que aconteceu foi isso, foi que as pessoas numa primeira fase tomaram a decisão mais fácil e depois não souberam qual decisão tomar a seguir? É um pouco das duas. No início, qualquer decisão era compreensível. A ausência de conhecimento era tal que todos nós não fazíamos a mais pequena ideia de como é que o bicho chegava a nós, não é? E, portanto, nós andávamos todos cheios de medo até de abrir a porta ao carteiro, quanto mais de fazer outra coisa qualquer. Mas hoje em dia temos um nível de conhecimento que já nos permite tomar outro tipo de decisões e não exatamente a mesma regra e a mesma decisão de março onde não sabíamos nada. Agora, é um facto é que o provisório se transformou rapidamente em definitivo e mais do que isso, o que assusta é ver algumas associações, alguns clubes, repito, alguns presidentes de clube em fóruns por essa net fora, a defenderem um não começo porque seria o fim do mundo e eles não têm capacidade, eles não têm isto, eles não têm aquilo. O único pedido que nós vemos com mais insistência que nos comentários é de dirigentes a pedirem apoios financeiros. Portanto, ninguém está minimamente preocupado em começar. Desde que alguém pague a fatura, até podemos nem começar. Isto é de um absurdo gigantesco. Obviamente que os problemas financeiros dos clubes e das associações são muito importantes. Mas eu quero ver o que é que eles vão fazer ao dinheiro quando não houver atletas.
Exatamente. Loureiro, acho que tens aí mais qualquer coisa para lançar, pelo menos duas questões. Vê lá. Só um segundo, porque isto realmente está a Mexeu. ter. Está ativo, está ativo. Ainda bem. Está ativo e está bom, e está interessante. O João Silva, eu estou a olhar para o telemóvel, peço desculpa, porque eu estou a utilizar as duas coisas para me tentar orientar por aqui. O João Silva tem aqui um pequeno excerto de um texto do Pedro Simas, eu vou ler e depois no fim eu vou fazer a pergunta que ele faz. É devido ao papel dos assintomáticos que este vírus se dissemina e tem potencial muito grande independentemente da carga viral que tem. É claro e óbvio que as crianças e mais jovens são importantes na disseminação, peço desculpa, do vírus, independentemente da sua carga viral. A pergunta que ele faz é, sem testes constantes, como podem assumir que não existem focos? É óbvio que ninguém pode assumir coisa nenhuma. Agora, essa declaração convém ver a data dela. Sim. Porque Eu não o vi. mesmo Pedro Simas já disse coisas diferentes mais recente. E, portanto, essa informação está um bocadinho truncada. Mas, independentemente disso, ninguém diz, nós não estamos a defender que a formação comece de forma perfeitamente desordenada e descontrolada. Não é nada disso que nós estamos a falar. Aquilo que nós estamos a falar é que a formação, com as devidas regras, é mais seguro do que, por exemplo, ir para a escola. É mais seguro do que jogar basquete na aula de educação física. Eu vi que num dos comentários, que eu também tenho estado aqui a acompanhar, alguém dizia que não é bem assim, porque nas escolas eles têm outro tipo de segurança. Tem em algumas, em muito poucas. Em algumas correm um absurdo de pôr os miúdos a praticar desporto com máscara. Um bocadinho jogam de escafandro. Estamos um bocadinho loucos. Tirando o mergulho, se calhar não precisamos de escafandro. Eu acho que tem que haver, não pode haver dois pesos e duas medidas. Eu não posso dizer que o miúdo pode estar numa sala fechado com 30 alunos o dia inteiro, com o argumento de que só porque está com máscara já está tudo bem. Quando nós sabemos que isso nem sequer é verdade, porque assim que ele sai porta fora da escola, os aglomeramentos são mais que muitos e máscaras já eram. E depois posso deixar os mesmos miúdos alugarem um ringue de basquete e poderem jogar ali à vontade e ninguém lhes vai lá dizendo absolutamente nada, com controle zero. Aquilo que nós propomos não é isso. Aquilo que nós propomos é que a formação comece com as devidas seguranças, eventualmente até sem competição, ou pelo menos sem competição nacional, porque sabemos que a deslocação de pessoas pode ser um potencial, mas se há local seguro para eles estarem, é certamente, e pegando no futebol, que é uma área mais fácil de toda a gente compreender, que é mais universal, quer dizer, 20 miúdos em 10 mil metros quadrados, está muito longe de ser um problema grave. Não é? Exatamente. E, portanto, nós podemos, contra essa afirmação do Pedro Simas, que eu não só respeito muito, como acho que é a única pessoa que diz alguma coisa com pés e cabeça neste país sobre o vírus, a verdade é que ele também já disse isso e o contrário, de acordo com o momento atual do que estava a acontecer. Eu não faço ideia de qual é a data dessa frase que ele disse e qual o enquadramento onde ele estava. Só uma frase pode nos levar ao engano. Exatamente. Loureiro, eu sei que deves ter mais qualquer coisa para meter, mas como se falou agora na questão das aulas de educação física, deixa-me também parecer-me aqui um comentáriozito do José Fidalgo Martins, que ele contraria um bocado aquilo que estávamos a falar da educação física, só para deixar esse direito contraditório, porque hoje não temos cá ninguém portanto, do outro lado, alguém que seja apologista de parar as competições, de manter paradas. Então o José escreveu o seguinte: sobre a educação física não é ponto de comparação, pois ao contrário do que se diz ou se pensa, segue os mesmos condicionalismos a nível de distanciamento e uso de material que os outros escalões de formação. Portanto, aqui o José contraria-nos um bocadinho nesse aspecto. O que ele diz é um facto. Era assim que devia ser. É o que está na norma. Mas alguém faz? Pois é isso. Eu na formação, no futebol e nos outros esportes, eu sei de casos que não fazem. Nas escolas, confesso que não tenho nenhuma informação. Mas sei de muitíssimos casos que não fazem. Aliás, não conheço nenhum que o faça. E olha que eu estou, por força de ter um filho atleta, lido com umas centenas de pais todas as semanas e não conheço nenhum que diga ao contrário. E
de dezenas de escolas, como deve calcular. Claro. Loureiro, queres meter mais alguma questão que estavas aí a ver? Sim, tem mais algumas, mas eu vou colocar agora uma por causa da reunião de próximo dia 11. Sei que já falamos um bocadinho sobre isto, mas o Gonçalo Sabrosa colocou aqui um ponto que é interessante. Ou seja, ele diz que no dia 11, na próxima reunião dia 11, há esperança que a situação possa ser alterada, mas por causa daquilo que se fala agora na comunicação social, por causa do confinamento geral que provavelmente e que muito, quase certamente irá acontecer, será que isto vai alterar alguma coisa, a decisão que possa já estar ou não na cabeça dos dirigentes? Acha que isto aqui pode mudar alguma coisa ou não? E também um bocadinho sobre isto, que medidas é que propõem apresentar nessa mesma reunião? A questão tem a ver, há duas versões. Há duas versões. Nós falávamos há pouco ainda em off antes de começarmos o direto. Há duas versões. Há uma versão maldosa que diz que já foi convocada para esta data porque se sabia que estaríamos num pico e, portanto, era fácil justificar ou não. Uhum. Não queremos acreditar nisso, honestamente. Acho que não é por aí. Agora, reconheço que será mais difícil tomar decisões numa situação destas porque podem ser mal entendidas. Aquilo que eu quero acreditar é que as decisões serão tomadas sabendo que eventualmente poderão ter que ser adiadas aqui 2 ou 3 semanas. Porque se tudo correr dentro do normal, um novo confinamento levará isto novamente para números aceitáveis e no início de fevereiro já teremos números mais fáceis de compreender e eventualmente até já teremos muito mais gente vacinada que eventualmente nos dará aqui outro tipo de segurança. Porque a verdade é esta, se nós estivermos à espera de ter condições ideais para começar, vamos começar em 2025. Exato. Exatamente. E já estou a ser simpático, porque o vírus veio para ficar. Eu não preciso ser virologista para perceber que já estamos na presença de um vírus que veio para ficar, não vai morrer coisa nenhuma, vamos ter focos a toda a hora, e a única coisa que vai mudar é nós termos a capacidade ou não de o tratar. Eu percebo, nós estamos numa fase onde estamos com grande pressão nos hospitais, e isso sim, obviamente, é uma preocupação, porque podemos deixar de ter capacidade de resposta. Agora, não esperem que o vírus morra para a semana porque porque chegaram as vacinas, porque isso não vai acontecer, pura e simplesmente. E, portanto, nós vamos ter o vírus sempre, e, portanto, as condições que nos pedem para começar hoje não vão acontecer nunca. E é isto que é preciso as pessoas terem um bocadinho a noção do que é que está a acontecer, que é, se eu estiver à espera de voltar a fevereiro do ano passado, com as condições de fevereiro do ano passado, para voltar a começar a competição, eu nunca mais tenho competição no país. Exatamente, Loureiro, eu acho que ainda tens aí mais uma para meter, mas eu tenho aqui, vou vendo, o Ricardo Franco lança isso exatamente. Ele deixa-me ver que entretanto caíram aqui mais umas montanhas delas. O Ricardo Franco diz exatamente isso que o Moisés acabou de dizer. Ele diz: o vírus não irá desaparecer de um momento para o outro. Muito provavelmente no próximo setembro os casos vão voltar a aumentar após o decréscimo dos casos no verão. Será que os clubes e as associações estão preparados para a continuação desta problemática? Porque eu acho que é mais uma questão disso, de nós nos adaptarmos. Exatamente, isso vai ser cíclico. Obviamente não com as dimensões que temos hoje em dia, mas isto vai perdurar, quer dizer, nós não vamos ter condições para ter zero Covid. Isso não existe. Não existe mais, não vai existir mais. E quando tivermos zero Covid, vamos ter zero outra coisa qualquer. Quer dizer, se nós tivermos, se formos ser radicais a esse ponto, então também não podíamos competir porque havia gripe. Obviamente que eu passo o exagero do que eu estou a dizer agora, como é óbvio, não podemos comparar as coisas de forma tão linear. Mas a verdade é que se nós estivermos à espera de risco zero, para o que quer que seja, então não vamos fazer. Porque se eu tiver à espera de risco zero, inclusivamente se calhar os atletas nem vão praticar, porque podem partir uma perna, podem torcer um braço. Quer dizer, há aqui um fator minimizar ao máximo, claro que sim. Ninguém defende abre e deixa andar. Não há nada disso. Ninguém disse que eu queria, ou não, ninguém disse que nós pensamos que ter balneários abertos e salve-se quem puder seria a solução. Ninguém diz isso. Agora, outra das problemáticas que se põe com muita frequência é a questão de haver público ou não haver público.
Tomaram os clubes na formação, terem público. Mas onde é que está o problema? O quê? 20 pais a assistir é um problema? Mas qual o problema? E Ai, não pode haver público. Mas qual é o problema de terem 30 pessoas a assistir a um jogo de futebol? Tomaram os clubes, terem a felicidade de, em vez de terem 30, terem 300 para poderem ganhar algum dinheiro. nós Isso é mais falávamos. uma questão, é mais uma nuvem de fumo que nos estão a lançar para os olhos. É mentira, não há público nas formações. Exceção feita à meia dúzia de jogos o ano inteiro, eventualmente nas finais. Mas fala-se, por exemplo, que se calhar é melhor fazer torneios do que fazer campeonatos. Eventualmente nos torneios até vamos ter mais gente nos campeonatos. Os campeonatos só há 2 equipas. Exatamente. Exato. Nós, alguém aqui até propunha uma questão que era fazer em competições, em vez de distritais, concelhias. Pronto, vai depender também do conselho, mas isto é possível. Agora também não podemos esquecer que neste momento 90 e tal por cento do país, dos conselhos, estão em risco elevado ou muito elevado. Portanto, também não era grande solução nesta fase. Loureiro, mais alguma questão aí para levantar? Tínhamos era uma do João Silva, não sei se tens aí à mão. Muitas, mas eu tenho uma, principalmente da Carla. A Carla Silva já tinha comentado o post que nós fizemos ontem, de lançamento da live, de conhecimento da live, para dar o conhecimento, e o Pedro Martinho também falou, que é o caso dos miúdos até os 18 anos não serem considerados, não vão ser vacinados, não Uhum. são considerados, não são grupo de risco. O porquê é que eles não podem então competir ou até treinar e ter algum tipo de competição, já que não são um grupo de risco? O porquê? A questão é essa Se há mesmo. algum. O fantasma que vem Se há, sempre dos mais puristas, dos mais defensores do confinamento. O argumento que vem sempre é que os miúdos depois são fonte de contágio e vão para casa e contaminam os pais, os avós e etc. Mas aí tem que imperar aquilo que é o bom senso individual de cada um de nós. Uhum, Obviamente que eu sei, se eu souber que os meus filhos estão a praticar uma atividade que implica algum risco, e eu sei que estão, porque estão todo o dia numa escola com 1000 alunos, portanto já está aí o risco máximo. Obviamente que eu tenho que ter o bom senso de como tive, por exemplo, de não ir passar o Natal com os meus pais, que são pessoas de risco. exato. Mas isso eu não preciso que ninguém me proíba de o fazer. Tem que ser o meu bom senso. Se toda a gente fizer a sua parte, se calhar conseguimos fazer mais coisas do que aquilo que fazemos hoje. Aí é o bom senso puro e duro a falar, quer dizer, nós não podemos defender o risco zero porque ele não vai acontecer nunca. Agora, também não podemos pôr a culpa ao governo, à DGS, de tudo e mais alguma coisa, porque também não é verdade. Eles não vão fazer coisas por nós. Se eu fizer um disparate, quem eu fiz fui eu, não foi a DGS. E as pessoas, se meterem a mão na consciência, vão perceber que cometem disparates uns atrás dos outros. Não todos nós vimos os centros comerciais esgotados como nunca antes do Natal para irem comprar a prenda. Não é? Quer dizer, Verdade. Sim, isso acaba por ser verdade. E neste momento, pronto, isto é extra desporto, mas a minha opinião é que estas medidas que à partida vamos ter aí a partir de terça, quarta-feira, são em desespero, porque o governo apelou a esse bom senso, estávamos aqui a falar na altura do Natal e do fim de ano, e ele não existiu. E agora o governo vai tomar medidas que não vão. Portanto, estas medidas vão ser tomadas por causa destes 10 mil casos em média que estamos a ter e não vou fazer nada relativamente a estes 10 mil casos, porque isto já aconteceu, não é? Pronto, mas é um bocado a natureza agora da vamos apagar coisa, um não é? pouco e entretanto incendiamos, não é? Exatamente. Loureiro, mais alguma que queiras lançar? Uh, Ou para já queres esperar um bocadinho a ver se surge mais alguma coisa? não, o Gonçalo Sabrosa falou aqui da reunião dia 11. Será que, embora há argumentos e até científicos para sabermos que a razão está ao nosso lado, mas será que temos neste momento força para o fazer ver a pessoas que claramente têm pouco conhecimento sobre o contexto que vai ser discutido? Ou Sim. seja, basicamente, o que ele está a perguntar é: existe o Moisés, que é o porta-voz do Salve a Informação, tem os conhecimentos e tem a razão do lado dele, seja moral e científica, se podemos falar assim, mas será que existe, será que há força do seu lado para fazer ver as pessoas que claramente têm pouco conhecimento sobre o contexto que vai ser discutido?
O nosso objetivo quando criámos a página foi exatamente de ganharmos alguma força, não eu, porque não conto para nada, é a primeira vez que alguém vai saber quem está por trás da página, sou eu. Foi a primeira vez que eu apareço em público, ninguém sabia que era eu. Ah, o nosso objetivo, porque entretanto isto ganhámos aqui uma série de gente à nossa volta, o nosso objetivo é fundamentar as coisas sempre com opinião científica e nunca porque nos apeteceu dizer. E portanto, nós quando criámos a página foi exatamente com esse objetivo. Se consultarem a página, verão verificar que não há lá artigos de opinião meus, nem de ninguém individual que não sejam estudos científicos, partilha de conhecimento, divulgação de eventos que vão acontecer, divulgação de reuniões e por aí afora. Ou seja, aquilo que nós tentamos é informar. Depois cada um vai interpretar como bem entender, como é óbvio. Nós tentamos ser imparciais e dar apenas as boas notícias. Nós começámos com uma brincadeira, se é que se pode chamar brincadeira a isso, que era invertermos um bocadinho a comunicação que todos os dias vemos na televisão. Que era todos os dias vemos a contagem dos mortos, nós começámos a colocar a contagem dos recuperados. A termos uma visão mais positiva do assunto. Não é desvalorizar os outros, não é nada disso. É apenas pensarmos que se nós não começarmos a olhar para isto de uma forma mais positiva, nós não vamos sair do buraco. Exato. E portanto, tudo aquilo que nós colocamos na página são artigos de opinião, são artigos científicos, são estudos que existem. Obviamente podemos ser sempre acusados de estarmos a ser facciosos ao colocarmos os positivos e não aqueles que dizem o contrário de nós, mas isso há aqui sempre as duas metades da laranja, não é? Cabe a cada um depois de avaliar. Nós já fomos agredidos verbalmente, obviamente, por algumas pessoas que vão aos nossos posts dizer o que lhes apetece, mas a verdade é que normalmente as pessoas que têm uma opinião mais negativa depois acabam por tropeçar nelas próprias quando entram em debate com alguém e dizem o mesmo e o contrário na frase atrás. Não temos nenhum tipo de interesse nem comercial, nem político, nem coisa nenhuma. A única coisa que nós queremos é que os nossos jovens tenham a capacidade de fazerem aquilo que mais gostam, de evoluírem como pessoas, de evoluírem como homens, de evoluírem como atletas. É a única coisa que nós queremos. E, de acordo com todos os artigos científicos que nós consultamos, que nós divulgamos, parece-nos demasiado evidente que isso não verá nenhum grande mal ao mundo se eles praticarem. É importante as pessoas perceberem que em Portugal morreram 3 pessoas de Covid com menos de 30 anos, desde o início. E as 3 pessoas são pessoas que, infelizmente, para elas já tinham coisas muito graves. Não morreram de Covid, na verdade. Morreu um bebê com 4 meses que nasceu com problemas cardíacos graves. Morreu uma miúda com 19 anos que tinha problemas inclusive de questões mentais, etc. Tinha problemas de saúde gravíssimos. E o terceiro, eu nem sei exatamente qual é o motivo específico, mas não foi só de Covid, eram miúdos que já tinham problemas graves. E, morrem miúdos em Portugal sem ser de Covid. E, portanto, a questão é, em Portugal, segundo as estatísticas oficiais, com menos de 30 anos são 3. 3 em 10 meses. Está muito longe de ser Ninguém está a dizer que os miúdos não vão apanhar. Ninguém está a dizer que não vai haver eventuais focos. Mas a verdade é que nós, pelo histórico que vamos vendo das escolas, há casos, há com certeza. Mas aparentemente não existem focos. Existem casos de miúdos que chegam à escola normalmente contaminados pelos pais em casa. E não o contrário. Nós temos aqui, pronto, antes de avançarmos para outras questões, mais um exemplo só, o Pedro Martim, que deixa um comentário, deixou até acho eu vários, mas já aqui um que me saltou à vista, em que ele corrobora exatamente o que temos vindo a falar, diz ele: treino uma equipa de juvenis de Setúbal, com medição de temperatura, higienização das mãos antes e após o treino e sem uso de balneários, que são algumas das tais regras. E segundo ele, até hoje tivemos 0 casos de Covid, desde que tudo começou. Portanto, acho que está mais ou menos pelas pessoas que estão ligadas ao desporto e mesmo às escolas.
está mais ou menos claro que, cumprindo as regras, não as aquelas diretrizinhas de treino, as tais fintar pinos durante 6 meses, mas as de higiene, que é possível pensar numa retoma, nem que seja regional. O tema que eu puxava agora é aquilo que é inevitável, que é o facto de nós estarmos numa situação como nunca estivemos. Batem-se os recordes frequentemente de novos infectados e mesmo de mortes, como foi o caso de ontem, e hoje também tivemos mais. Passamos a barreira dos 100 novamente, dos 100 mortos. Paira sobre nós o fantasma do novo confinamento generalizado. Moisés, o que é que isso pode representar para as aspirações de quem quer competição quanto antes para os jovens? Eu espero que isso não seja um sintoma de que a época 2021 tenha acabado. Acima de tudo é isso que eu espero, porque é um facto que temos uns números que não tínhamos antes, mas se calhar convinha que esses números fossem um bocadinho mais descascados e nos dissessem dos 10 mil quantos é que são abaixo de 20 anos, por exemplo. E também um pouco um desafio, e voltando aqui 2 minutos atrás, a quem nos está a ouvir, se calhar perguntar quantos casos conhecem nos clubes que tenham gerado focos de contágio. Porque os clubes estão a treinar, a grande maioria, com mais ou menos segurança. Sabemos, e não vamos nomear ninguém porque não é esse o objetivo, sabemos que há muitíssimos que já não cumprem as regras coisa nenhuma, e das duas uma, ou eles conseguem ocultar de toda a gente o que está a acontecer, ou então não temos conhecimento de grandes focos. Portanto, se alguém conhece, está no sítio certo para os nomear, onde é que estão os focos, porque assim eventualmente podemos começar a mudar de opinião. Mas a verdade é que nós corremos o país inteiro com a página chega às mais diversas modalidades e chega aos mais diversos cantos do país, sendo que eu estou em Lisboa, mas a página está com uma dimensão eventualmente até maior no norte e não exatamente em Lisboa, por incrível que pareça. E a verdade é que em todo o lado ninguém reporta casos graves que tenham acontecido. Houve com certeza de miúdos que, da mesma forma como estavam contaminados para ir para a escola, também estavam contaminados para ir para o treino. Então não foram. Cumpriram as normas, não foram, respeitaram, e com isso não expandiram o vírus. É só isso, quer dizer, é uma questão de dever cívico. Nós não vamos, eu volto sempre a insistir nisto, nós não vamos nunca mais ter risco zero. E portanto... Estávamos a pedir se havia focos. Temos aqui uma mensagem mesmo no sentido contrário. Não, no sentido contrário, temos mais uma pessoa, o Francisco Miguel Pereira, que diz que no departamento de futebol de formação do SCVR, eu vou arriscar o Sport Clube Vila Real, se calhar pode ser outro, mas temos desde 7 de setembro 0 casos. Portanto, lá está, mais a juntar àquele que falou há bocadinho. Muita gente disse que a Carla Silva também falou que o filho retornou os treinos dia 1 de junho e depois as férias de agosto voltaram em setembro e até hoje não tem casos. Muita gente está a dizer isso. O Ben Martins disse que muitos clubes já trabalham há vários meses, como o Moisés diz, há vários meses sem qualquer tipo de distanciamento e sem qualquer limitação, e não existe conhecimento de surtos, ou seja... Essa é uma questão que se levanta, é que nós vamos assistindo aos relatos dos mais diversos pontos do país, e sabemos, mais uma vez reporto, não vou nomear, porque o objetivo não é denunciar ninguém, bem pelo contrário, é agarrar nesses exemplos como prova de que eventualmente com a devida segurança se consegue fazer. Nós temos, eu falo por mim, posso falar pelo meu caso pessoal. O meu filho treina desde junho, só parou durante o mês de agosto e 0 casos. Treina com as limitações todas, é um facto, mas ainda assim é 0. Ainda há bocado antes de começarmos, e já começamos, parece que não, mas há mais de uma hora, eu falava aqui em off com o Moisés
e até sem querer depois estávamos a falar do mesmo jogo, vimos fotografias, mesmo relativamente à questão de público, num jogo de uma modalidade sénior, e pelas fotografias é possível reparar que em algumas modalidades já nem mesmo a regra do público está a ser respeitada, porque de uma maneira ou de outra vê-se muita gente nas bancadas já. Quando digo muita gente, obviamente não estou a falar de milhares de pessoas, mas vê-se quantidade de gente suficiente para se perceber que não é staff. Ou seja, há já também uma saturação que pode, e era isso que eu queria perguntar, de certa forma há já uma saturação destas, porque as pessoas realmente o que se começam a ter opinião, a opinião também que o Moisés tem, de que há muitos buracos nesta argumentação de que não se pode começar, e as pessoas começam elas próprias a fintar as regras. Portanto, isso também pode começar a acontecer. Sim, veja, se as associações, com os deveres todos que têm em cima delas, estão a tentar furar as regras, criando novas competições, Exatamente. é óbvio que os clubes de forma individual também o vão fazer. E é óbvio que os próprios pais, assistentes, etc., também o vão fazer. Eu acho o mais ridículo que pode acontecer, e acontece-me a mim, é para assistir ao treino tenho que ficar atrás de um muro porque não posso entrar dentro do ringue. E fico atrás de um muro onde juntamente comigo estão mais 20 ou 30 e portanto estou muito mais em risco e muito mais aglomerado do que estaria numa bancada para 2 ou 3 mil pessoas com 50 pessoas. E esta situação do público, nós estávamos aqui a falar, só também para as pessoas terem uma noção, não foi propriamente por estarmos lá, foi por fotografias, e o Moisés já mencionou há um bocadinho que era de Lisboa, nós somos do distrito de Aveiro, portanto trata-se de fotografias que entretanto estão nas redes sociais dos clubes e eles próprios não escondem esta situação. Essas fotografias chegaram-nos a nós através da página, fizeram-nos chegar com um desabafo emotivo, inclusive, a dizer como é que é possível que uns tenham que respeitar tudo e outros não tenham que respeitar coisa nenhuma. Não é com o intuito de denunciar, a dizer que eles é que estão errados, não é dizer, epá, por amor de Deus, deixem-nos ter as mesmas regras. Não é? Ao menos, se bem que a regra oficial é a mesma para todos. Claro. Agora, o facto é que, por força das lacunas, por força da saturação e mais, por força de nos dizerem uma coisa de manhã e outra à tarde, começam a cair em descrédito e começa a haver cada vez mais o assumir o risco. E eu acho que isso, ainda que de uma forma empírica, tem demonstrado que eventualmente as regras são excessivas. Porque nós vemos que nesses clubes, nós sabemos que há clubes, por exemplo, que fazem torneios de fim de semana. E jogos interescalões. Jogos interescalões. Esses clubes que se saiba não tiveram nenhum foco. E são demasiados para ser só sorte de principiante. Exatamente. Pronto, Loureiro, nós estamos com mais de uma hora, acho que já tocamos nos principais temas. Não sei se ainda há alguma coisa da última hora que queiras colocar aqui antes de nós começarmos a fechar este direto. Há vários testemunhos de pessoas. Desculpa, entretanto apareceu-me aqui isto. Queres falar? Queres dizer isso? Não. Força. Entretanto, começaram aqui a chegar também exemplos de casos e sítios onde se jogou e há casos ou não. Por exemplo, temos aqui, vou falar só dos últimos que me vão aparecendo. O Marcos Antunes diz que 60 unidades de treino e 0 casos na escola de futsal dos Afonsinhos. Ele pede que deixem-nos trabalhar nas nossas bolhas livremente e depois avaliem, saiam dos gabinetes e venham assistir às coisas. Temos um exemplo mais do lado sul, em Tavira, encerram o desporto após o Natal devido a convívios pré-Natal, tendo desde agosto o Conselho registado 4 casos em todo o desporto tavirense sem ter origem no treino. Portanto, mais uma situação de claro excesso de zelo. Portanto, nota-se que claramente não há focos de contágio aqui, nos desportos dos nossos miúdos, e eles continuam parados. Foi só aqui uma parte que isto apareceu aqui de repente. Loureiro. Como não acontece nas escolas. Como não acontece nas escolas. Nós somos às vezes intoxicados com informações que nos manipulam um bocadinho a nossa opinião. O presidente da FANPROF veio muito indignado dizer que houve mais de 1000 escolas com casos. Com certeza, ele tem que dizer quantas escolas existem no país. E dessas 1000 escolas, quantos casos efetivos foram versus o número de alunos que existem.
e vamos perceber que estamos a falar de uma porcentagem perfeitamente ínfima. E é disto que temos que falar, parem de intoxicar, porque aquilo que estão a fazer é fazer uma intoxicação. Quer dizer, mandam um número redondo muito grande, 1000 casos, e filme de terror. Quantas escolas existem? Quantos milhares de alunos existem? Estamos a falar de aulas durante 3 meses. Se em 3 meses houve 1000 escolas, se calhar é um número baixo, ao contrário do que querem vender. Loureiro, queres então lançar alguma última antes de começarmos a fechar isto? Sim, o Carlos Fernandes manda aqui, não é uma pergunta, mas eu posso transformar isto um bocadinho na pergunta. Será que falta a coragem às associações para defender publicamente a reforma? Porque eu Garantidamente. sinceramente nunca vi nenhuma associação a defender publicamente, olha, nós temos... Não. É exatamente isso. É como eu relatava, já não me recordo se foi em off ou se foi já aqui em direto. Nós temos pedidos de algumas associações, de treinadores, de algumas modalidades, não vou nomear nenhuma, porque não quero ferir suscetibilidades de ninguém, mas a pedirem-nos para continuarmos o nosso trabalho. Eu acho que devia ser ao contrário, devíamos ser nós a pedir-lhes a eles para fazerem o trabalho deles, honestamente. Exato. Mas percebo que haja limitações políticas e etc, que os limitem, quer dizer, não há nada mais feio do que isso, mas é uma realidade, é com ela que temos que conviver. A partir do momento em que nós temos a nossa comunicação social que não toca no assunto, salvo raras exceções, acho que está tudo explicado, não é? Informação não dá. Nós, a exceção feita, e aqui vou nomeá-los porque faz sentido nomeá-los, a exceção feita ao jornal O Jogo, que se preocupou com o assunto em determinada fase de finais de setembro e início de outubro, e ao jornal A Bola, que fez agora uma reportagem recentemente, mais ninguém tocou no assunto. E mesmo assim tocaram muito de leve. As nossas televisões é zero. Houve uma reportagem feita pela Sport TV, dada às 11 da noite, e com muito pouco relevante, onde se preocuparam muito mais com dirigentes a falarem de queremos retomar e queremos apoios económicos do que propriamente queremos retomar porque os nossos miúdos precisam. Pronto, eu vou dar depois agora aqui a palavra ao Moisés para ele deixar uma mensagem final. Antes de lhe passar a palavra, quero agradecer a toda a gente que nos ouviu, mas muito particularmente a toda a gente que participou neste debate através dos comentários. Pedir desculpa se alguém ficou de fora, mas também não era humanamente possível lançar aqui todas as questões, e também algumas, à medida que iam chegando, já tinham sido respondidas. Pedir que nos continuem a seguir, quer a nós, quer aqui à página do Moisés, e pedinchar aquela subscriçãozinha no YouTube, que é muito importante para nós. Moisés, uma mensagem final aqui sobre este tema. Bem, antes de mais, o obrigado por me terem convidado. Certamente que nos estão a ajudar naquilo que é a nossa missão, que é divulgar esta ausência de resposta. E a única coisa que eu quero deixar como mensagem é a todos os que nos ouvem, que partilhem, que nos ajudem a ganhar dimensão. Quem sabe assim, alguém nos vai ouvir noutros fóruns e não ganhamos a força de capacidade de influência maior que aquela que vamos tendo. Aquilo que eu gostaria era que para a semana eu pudesse fechar a página. Se nós conseguíssemos fechar a página para a semana, era com missão cumprida, era sinal que estava tudo programado para voltarmos a começar e já não fazia sentido estarmos a fazer este trabalho. Como eu disse, nós não temos nenhum tipo de objetivo que não seja apenas a retoma da formação nas diversas modalidades. Portanto, o objetivo é fechar a página o mais rápido possível. Ajudem-nos a isso. Sim, é provavelmente a única página do Facebook cuja ambição é fechar. Pronto, pessoal, muito obrigado por nos seguirem e vamos continuar aí na expectativa para saber se a formação volta ou não. Por mim, o meu desejo pessoal, acho que vou falar aqui também pelo Loureiro, era que nós, daqui por
3 meses, mais bem, a junho, julho, fizéssemos um balanço de como correu a primeira experiência do regresso à formação, provavelmente aqui com o Moisés, com mais uma outra equipa, isso seria espetacular, era sinal que tínhamos voltado. Pronto, exatamente. Fechamos este direto do balneário. Mais uma vez, muito obrigado e até à próxima.